mais um pouquinho menos, não tem problema também. Tá bom? Irmãos e irmãs queridos, queridas, muito obrigado pelo privilégio. Bom dia a todos vocês. Eu sempre, quando venho aqui, eu tenho que começar expressando a minha gratidão. Algumas pessoas talvez não saibam, mas eu fui estudante universitário nessa cidade. Então, durante os anos de 80 até 85, quando eu passei aqui em Niterói, eu morava na rua Andrade Neves. Descobri hoje que agora é a Rua do Perdeu. Estou descobrindo que foi renomeada a rua. Mas, e nesse tempo que eu morei aqui em Niterói, nós éramos uma república de estudantes, éramos 12 estudantes num apartamento de 50 metros. A gente chamava de República Popular da China, porque era muita gente e pouca comida, porque aqueles estudantes, tudo duro, né? Mas, nesse período da minha juventude, dos meus 19 até os 24 anos, essa igreja foi muito importante na minha vida. Vocês não têm ideia da importância. Então, toda vez que eu venho aqui, eu venho com uma gratidão enorme, lembrando do meu grupo de estudantes. A gente saía lá da Andrade Neves a pé, até pela orla, até chegar na Igreja Betânia, que era no Templo Antigo, para participar dos cultos, ser ministrado durante a semana. E depois a gente voltava conversando pela praia, aquele grupo de 11, 12, conversando sobre o que nós havíamos ouvido. Nesse nosso grupo tinha um rapaz, o Beto, hoje pastor presbiteriano lá em Goiânia, estudava química aqui na UF, e era um músico muito capaz. Ele é o tipo de pessoa que acorda com a música na cabeça, pega um papel e escreve a partitura no papel. Qualquer papel que ele tiver na frente, depois ele vai ver como é que ficou, mas ele é desse jeito. E num desses dias que nós assistimos um culto, se não me engano foi um culto de quinta-feira, alguma coisa assim, nós saímos tão impactados com a mensagem, que no meio do caminho de volta, a gente foi escrevendo uma música. E nós colocamos o nome da música, Lar de Betânia. Ó, é o nome da música. E depois o grupo Logos gravou essa música. Então, vocês não imaginam as coisas que Deus fez por meio de vocês ao longo dessa história. Mas Deus fez e tem feito e vai continuar fazendo muitas coisas. Então, assim, eu quero expressar minha gratidão pela fidelidade de vocês de continuarem e continuarem e continuarem, permanecendo fiel ao chamado de vocês aqui nessa cidade, abençoando muitas pessoas. Assim como eu, na década de 80, imagino que outros estudantes universitários devem aparecer ocasionalmente aqui na igreja, visitando, recebem uma palavra e Deus planta uma semente nova nesse coração e vai sendo processada, impactando vidas de pessoas durante períodos, e pessoas que levam essa semente para muitos outros lugares que vocês nem imaginam. Então, muito obrigado por esse ministério de vocês, pelo impacto de vocês na minha vida, até o dia de hoje, e pelo privilégio de poder compartilhar com vocês a palavra nessa manhã. Muito obrigado. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa ideia da igreja como uma família ampliada, uma família na perspectiva redentiva. O quão importantes são esses vínculos que nascem nesse contexto. Nós não tivemos famílias perfeitas, nós não teremos famílias perfeitas, mas no contexto da igreja nós podemos nos ajudar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um dos meus filhos, muitos anos atrás, falou assim: pai, eu queria entender um pouco mais sobre investimento de capitais, como eu posso investir minhas economias e tal. Eu falei: filho, o pai não sabe nada disso. O pai só entende de poupança, quando tem. Quando não tem, nem isso o pai entende. Mas, olha, lá na igreja tem o tio Silvio, lá, o tio Silvio Maimura, ele entende desse negócio, pergunta para ele. E o Tiago chegou lá e foi conversar com o tio Silvio. O tio Silvio ajudou o Tiago com orientações e tal. Tempos depois, o Tiago falou: pai, você pode fazer o meu imposto de renda? Eu falei: tá bom, manda os dados que a gente faz o imposto de renda. E quando eu fui olhar os números e o saldo do menino, eu falei: de onde apareceu esse dinheiro aqui? Ele falou: pai, o tio Silvio me explicou lá como é que funciona esse negócio de Tesouro Nacional e eu estou aplicando e tal. Eu falei: opa, vou cobrar aqui o imposto fralda. Tudo que eu gastei com fralda com você,
está na hora de você me pagar de volta, porque não foi pouca fralda que eu comprei, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu, como pai, posso ser um recurso para filho de outros. E outros, como pais e mães, podem ser recursos para os meus filhos. Nós, como comunidade, como igreja, nessa perspectiva redentiva, trazemos nossas limitações como pais e mães e compartilhamos essa limitação no ambiente da família da igreja e podemos cooperar para a edificação dos filhos, dos nossos filhos e dos filhos dos outros. Nós somos uma família ampliada, uma família redimida. São muitos pais e muitas mães que estão por aqui que podem influenciar. Mesmo aqueles que não têm filhos naturais, podem servir de modelos e pais espirituais para aqueles que não são seus filhos naturais. De maneira que os nossos filhos serão edificados pelo testemunho de todos os pais e mães e tios, pessoas que exerçam uma influência positiva sobre os nossos filhos. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouco hoje, sobre o potencial que nós temos como igreja de sermos famílias redimidas, famílias redentoras e influenciar essas crianças que nós tínhamos aqui na frente, mas continuar influenciando crianças, jovens universitários e outras pessoas que podem ter, na experiência da comunidade, essa relação transformadora que muda a vida da gente. Há pouco tempo atrás, eu estava lendo um livro do Patrick Means, que chama-se O Conflito Secreto do Coração dos Homens. E o Patrick ele relata um caso muito interessante. Ele desenvolveu um ministério nos presídios, lá nos Estados Unidos. E ele vai num presídio e, conversando com um presidiário, se aproximava o Dia das Mães. E esse presidiário pediu, então, ao Patrick um cartão que ele queria mandar para sua mãe. Quando os outros presidiários souberam que o pastor havia conseguido um cartão para esse jovem, todos pediram cartões postais para serem enviados para as mães nos dias das mães. Então, ele foi até uma gráfica de um membro da sua igreja, prepararam um cartão bonito, e todos os presidiários enviaram cartões para os dias das mães. O dono da gráfica falou assim, bom, está se aproximando já o Dia dos Pais, eu já vou me antecipar, já vou preparar aqui um cartão especial para os pais e vou entregar para o Patrick para ele levar ao presídio. Então, o dono da gráfica fez aquela quantidade grande de cartões, entregou o Patrick para que ele distribuísse no presídio para que fosse enviado cartões para os pais. Qual foi o resultado? Quantos cartões foram enviados por aqueles presidiários aos seus pais? Nenhum. Nenhum cartão foi enviado. E ele escreve, então, esse livro, Conflitos Secretos dos Homens. Né? Nós vivemos numa sociedade ferida, e se há um lugar onde essa dor se sente muito imediatamente, é no contexto da família mais próxima, a família nuclear. São muitas ameaças que nós temos à família, desde o desemprego, desde a violência física, desde a violência silenciosa, desde a violência na cidade. São muitas ameaças que afetam a maneira como nossas famílias vão se compondo e vão vivendo. Como igreja, nós podemos participar desse processo de apoiar uma família redimida, uma família que possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque uma igreja forte não se faz com estratégias de marketing de igreja. Uma igreja forte se faz com famílias fortes. Quanto mais fortes forem as famílias da igreja, mais forte será a igreja. A gente não deve se iludir com mecanismos de grupo que faz com que a dinâmica da igreja pode até crescer numericamente, mas não necessariamente se fortalecer. Porque uma igreja forte se faz com famílias fortes. 1 Timóteo 1:2 diz assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Eu quero olhar, então, um pouco para essa relação especial de Paulo com Timóteo. Paulo não é o pai orgânico de Timóteo, mas é alguém que assume a paternidade espiritual de Timóteo. Nós também podemos não ser pais orgânicos de muitos filhos, mas podemos assumir a paternidade e a maternidade espiritual de muitos dos jovens e das crianças da nossa igreja, de maneira que as famílias sejam fortalecidas. Então, nós não tivemos pais perfeitos, nós não seremos pais perfeitos,
E ainda temos um outro desafio. Nós educamos filhos para um futuro que nós não conhecemos. Eu sempre digo para os meus filhos, todo dia para mim, como pai, é um dia novo, porque eu nunca tive um filho como você num dia como esse. Cada dia é um novo dia, é uma nova situação. Eu estou sempre aprendendo a ser pai. Todo dia eu estou aprendendo nessa relação, porque eu nunca tive um filho como ele antes nessa etapa da vida. Então, todo dia é um dia novo de aprendizado, todo dia é um desafio novo de educar e participar da educação dos nossos filhos para um mundo, um futuro que nós desconhecemos. Há múltiplas distrações e urgências que fazem com que a gente possa perder tanto o foco como o sentido de utilizar bem o tempo, um tempo que às vezes não volta, que nunca volta, na verdade. Então, o desafio de viver em família, né? Eu, enquanto preparava essa reflexão, tive que atender 7 famílias em crise profundas. 5 delas em crises devido ao abandono paterno, 2 delas por infidelidade materna. Todas famílias cristãs. Todas famílias cristãs. Isso mostra aonde está o núcleo de um grande problema, uma grande área de luta espiritual que tem sido essa dinâmica das famílias. Nós não podemos funcionar no automático, né? A vida é algo que se cultiva. Nós não podemos reduzir a nossa responsabilidade como pais e mães a sermos genitores e provedores. Essas 2 dimensões da nossa responsabilidade são limitantes. Nossas responsabilidades vão além disso. Então, a comunidade da fé, a igreja, nos permite uma forma redentiva de família para toda a família que se aproxima. A palavra de Deus não é somente uma orientação para tempos de crise, mas é uma voz para a vida toda. E como igreja, a dinâmica da vida da igreja, da família ampliada, modela para as nossas famílias uma família redentiva. Então, a primeira coisa importante que nós vemos nessa relação de paternidade espiritual, de maternidade espiritual, que Paulo desenvolve com Timóteo, tem a ver com a intencionalidade dos vínculos. É impressionante a maneira como Paulo descreve esse vínculo com Timóteo. Eu vou citar textos das 2 cartas, para que vocês tenham uma ideia. Paulo chama Timóteo, Timóteo, meu amado filho. Timóteo, meu filho amado. 1 Timóteo 1:2 e 1:8. 2 Timóteo 2:1. Portanto, meu filho. 2 Timóteo 1:3. Eu lembro-me constantemente de você, nas minhas orações dia e noite. Lembro-me das suas lágrimas. Desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. 1:5. Eu recordo-me da sua fé. Recordo-me daquilo que você recebeu mediante a imposição das minhas mãos. Não se vergonhe do Evangelho, nem de Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Eu tenho preocupação com a sua saúde, 1 Timóteo 5:23, né? Com as suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 6:11, eu sei que você é um homem de Deus, ele encoraja vocacionalmente, ou seja, Timóteo tem um vínculo com Paulo, e esse vínculo com Paulo ele é desenvolvido de maneira intencional. Então, o que melhor nós podemos dar aos nossos filhos orgânicos e filhos espirituais é a nossa presença atenta. Um vínculo, ele é resultado de um ato intencional, não surge de maneira acidental. Consanguinidade e semelhança de sobrenome não produz vínculos duradouros. É importante um vínculo duradouro. Eu tive um professor que me mandava a carta a cada 6 meses. Esse professor é uma pessoa nascida na Inglaterra, um líder cristão inglês, e ele mesmo, no início da sua fé, durante 5 anos, cada semana, recebia uma carta do pastor Eric Nash. Eric Nash foi o que o levou à fé e o discipulou. Esse discípulo chama-se John Stott. Durante 5 anos, o Stott, durante todos os sábados, recebia uma carta do Eric Nash. E ele pegou esse princípio de discipular por carta aos seus discípulos. E ele mandava para aqueles seus alunos que estavam longe, fora da Inglaterra, a cada 6 meses, uma carta circular, e nessa carta circular ele escrevia de próprio punho 3 ou 4 linhas, perguntando como vai a esposa, como vão os filhos, como vai a sua família. Esse vínculo intencional
Certa vez eu o encontrei em 99 na Coreia, e eu estava um pouco grande. Ele me olhou e falou assim: Ziel, por que eu não posso mais confiar em você? Eu falei: mas por que você não pode confiar em mim? O que eu fiz para você não confiar em mim? Ele diz: você não está cuidando da sua saúde. Quem não cuida da sua saúde não cuida de muitas coisas. Por que eu posso confiar em você? Eu falei: poxa. Falei: eu prometo que eu vou confiar, eu vou mudar para que você recupere a confiança em mim. E aí eu fui correr, virar corredor de rua, virar maratonista para poder ganhar de novo a confiança dele, porque eu estava descuidando da minha saúde. Mas esse vínculo surge de decisões intencionais, de escolhas. Num mundo de múltiplas oportunidades, da pressa, da velocidade, os vínculos são muito superficiais. É necessário a gente intencionar esses vínculos. Esses vínculos criam memórias. Essas memórias criam lembrança. E a lembrança, essa memória, é fruto de uma presença intencionada. Então, eu posso mencionar a vocês encontros especiais com pais e mães especiais que habitaram na minha história de maneira muito importante, que influenciaram e criaram uma memória, vínculos intencionais. Às vezes, nós estamos tão preocupados com os meios que esquecemos a finalidade das coisas, não é verdade? Às vezes nós estamos preocupados, por exemplo, em criar as melhores estruturas possíveis para receber os mais jovens, a criar os melhores encontros possíveis para favorecer as famílias, mas o mais importante não é o meio, né? O mais importante é o fim. Imagina um jardineiro que fica feliz com a sua caixa de ferramenta, mais feliz com a caixa de ferramenta do que com as flores no jardim. Tem alguma coisa errada com esse jardineiro, não é verdade? Então, às vezes, nós nos preocupamos tanto com o meio, com a caixa de ferramenta, que deixamos de nos alegrar com a flor no jardim. É a flor no jardim que deve trazer maior alegria, e não tanto a caixa de ferramenta como nós temos. Então, uma das coisas fundamentais que nós devemos, como igreja, como família ampliada, redimida, é intencionar esses vínculos. Poder falar como Paulo falou a Timóteo: meu filho espiritual. E como eu disse a vocês, isso não tem a ver com um vínculo orgânico, familiar. Isso tem a ver com o nosso vínculo como família de Cristo. Às vezes, você na igreja percebe uma necessidade num jovem, numa criança, que não é o seu filho, não é a sua filha, mas você percebe aquela necessidade e você, ao perceber, pode orar por ela, pode ajudar, se você pode relacionar o que você vê com a sua possibilidade, você toma a iniciativa de se aproximar de alguém e diz: olha, faça tal coisa. Receba essa palavra aqui. Eu me lembro, em mais ou menos 80, eu estava num congresso, estudante sem recurso, e alguém naquele congresso colocou uma mesa de livros. E eu fiquei namorando um livro. Sabe aquele olhar de peixe morto, quando você vê o livro assim, você diz assim: esse livro ia ser bom. E eu fiquei olhando para aquele livro, olhando o livro. Eu ia, voltava, parava em frente àquele livro novamente, mas o livro era um livro um pouco caro para os meus recursos naquele momento. E alguém percebeu, veio de trás de mim e falou: eu estou vendo que você está namorando esse livro. Falei: pois é. Ele: e você gostou desse livro? Eu falei: parece que é muito bom, né? Parece que é muito bom. Ele falou assim: pois bem, eu vou te dar esse livro de presente. Eu falei: mas por quê? Faça um bom uso desse livro. E eu ganhei o livro, ele assinou para mim, me presenteou aquele livro, Como Compreender a Doutrina Cristiana, T.C. Hammond. E eu devorei aquele livro. Anos depois, 10 anos depois, aquela pessoa que me deu o livro veio trabalhar comigo. E eu era o chefe dele. E ele falou assim: se eu soubesse que você seria o meu chefe, eu teria comprado mais livros. Para melhorar um pouco a sua chefia, não é? Eu falei: pois é, né? Não faça do livro uma arma, a vítima pode ser você, não é? Mas ele viu o meu interesse, deu um passo na minha direção, tornou possível para mim aquela leitura daquele livro, e nos planos e desígnios de Deus, tempos depois, eu me tornei o chefe dele, e nós somos muito amigos, e até hoje eu sou muito agradecido ao Marcos Gilson por ter comprado aquele livro para mim. Um livro.
pai espiritual, uma mãe espiritual. Alguém que vê uma necessidade, relaciona a sua possibilidade com aquela necessidade e vai e toma uma ação. Muitos pais, muitas mães que nós temos aqui. Um vínculo intencional. Uma presença, atenção, participação, compromisso. Esse desafio. Além desses vínculos intencionais, eu gostaria de chamar a atenção para a dimensão do modelo, que é uma segunda dimensão importante dessa paternidade, dessa copaternidade, comaternidade responsável que nós temos na família da igreja. O privilégio de liderarmos, o privilégio de sermos adultos é que nós modelamos. O exemplo tem um poder muito forte. Nós sempre modelamos, viu, gente? Nós modelamos com aquilo que nós fazemos de bem e modelamos com aquilo que nós fazemos de mal. Nós modelamos quando dizemos sim e modelamos quando dizemos não. Nós sempre modelamos. Então, o poder do exemplo é algo importante. Como pais, nós sempre modelamos. E nessa relação de Paulo com Timóteo, essa ideia do modelo é sensacional. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Timóteo 1,3: retenha com fé o amor em Jesus Cristo, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Nós modelamos na forma como nós vivemos e proclamamos essa doutrina, não somente para os nossos filhos orgânicos, para os nossos filhos na fé, na igreja. Eu tive uma professora na escola dominical, na Igreja Batista em Nova Iguaçu, a tia Ana. A tia Ana era quase que analfabeta. Mas a tia Ana, quando contava história de Moisés, eu via o mar abrindo. Ela contava com tanto empenho, com tanta alegria, com tanto entusiasmo, que quando eu fui promovido da classe de juniores para a classe de adolescentes, eu fiquei triste, porque eu queria continuar a ouvir história com a tia Ana. Porque ela contava história de um jeito, e eu fugia às vezes da minha classe para ficar na janela, olhando assim, a tia Ana contar a história. Ela não imagina o impacto que ela teve na minha vida com a maneira como ela contava aquelas histórias, a sã doutrina que ela modelou para mim. 2 Timóteo 3,11 diz, olha só que interessante, Paulo diz assim, você, Timóteo, tem seguido de perto, aí ele coloca 2 pontos, aí vem, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos, e visto de tudo que o Senhor me livrou. Olha a escola de modelo de fé que Paulo aprende com Timóteo. Olha o que modela a vida de Timóteo. Meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, o meu amor, minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos, tudo que o apóstolo Paulo vive é matéria dessa universidade da vida, dessa escola da vida. Nem os sofrimentos se tornam obstáculo. Até os sofrimentos que Paulo passa servem de matéria-prima para forjar esse caráter na vida de Timóteo. Estou passando por um sofrimento, e você chega assim, vem cá, meu jovem, vamos orar juntos. Eu estou passando por essa situação, ore comigo sobre isso. Isso forja. Isso o enriquece. Às vezes nós ficamos falando, a gente reduz a nossa perspectiva pedagógica simplesmente a conteúdos, a informações. Olha as disciplinas que Timóteo aprende com Paulo. O ensino, a conduta, o propósito, a fé, a paciência, o amor, a perseverança, os sofrimentos e os livramentos. É muito mais amplo. É uma escola para a vida toda. Não é somente repetir versículo e decorar versículo. Não é somente treinar a memória. Mas é ver como ele enfrenta o sofrimento, como ele passa pela dor, como o Senhor o livra, como ele é paciente no meio das dificuldades. Tudo isso é matéria-prima.
Tudo isso é enriquecimento, tudo isso é forma de modelar o caráter de Cristo na vida dessa pessoa. Aí o apóstolo Paulo diz assim, em 2 Timóteo 3,14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Ou seja, autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. Vou repetir. Autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. O apóstolo Paulo, você sabe de quem você aprendeu. E a autoridade que eu tenho para ensinar você, você sabe. Você conhece o meu exemplo. Olha uma coisa fabulosa que vocês não vão esquecer nunca mais. Na maneira como o texto foi organizado na Bíblia, quando você relaciona 1 Timóteo 4,13 com 2 Timóteo 4,13. É o mesmo versículo, só muda o livro. Um é a primeira carta, 4,13, outro é a segunda carta, 4,13. Na primeira carta, 4,13, o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo, dedique-se à leitura. Na segunda carta, 4,13, ele diz, traga-me os livros, especialmente os pergaminhos. Está vendo a relação? O apóstolo exorta Timóteo a continuar, a prosseguir na leitura, e na segunda carta ele diz, me traga os livros, especialmente os pergaminhos, porque ele mesmo se dedica à leitura também. Está vendo o exemplo? Você sabe de quem você aprendeu. Então, a autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. Isso modela. De perto, né, como é que as pessoas nos veem, de longe, como nos veem de perto, o que elas encontram, né? Certa vez eu estava em casa, e aí toca o telefone, era um jovem da nossa igreja lá, um adolescente. E lá os adolescentes chamam o pastor de tio. Então, eu falei, tio, eu posso ir na sua casa? Quero conversar com você. Eu falei, pode vir. E ele veio. Ele sentou no sofá e falou, tio, antes de falar, eu posso chorar um pouco? O japonês é muito ordenadinho, né? Até para chorar pede permissão. Eu falei, pode chorar, meu filho, pode chorar. E ele chorou convulsivamente, de sacudir os ombros. Eu fiquei sentado, sem falar nada, orando em silêncio por ele, enquanto ele chorava. Quando ele acabou de chorar, eu perguntei assim, você quer dizer para o tio a razão desse choro? E ele disse assim, eu quero. Foi por isso que eu vim aqui. Eu falei, então diz para o tio, qual é a razão desse choro? Ele disse assim, por que eu devo honrar o meu pai? Eu falei, me explica um pouco mais essa pergunta. E ele foi descrevendo uma série de abusos que o seu pai cometia e que ele estava em conflito, dizendo, eu não posso honrar alguém assim, mas a Bíblia manda eu honrar uma pessoa assim. Como é que eu lido com isso? E o seu pai era membro da minha igreja. Eu falei, fica um minutinho aqui, o tio vai conversar com o seu pai. E eu peguei o telefone para conversar com esse pai. O que o jovem descreveu era o seguinte, ele disse assim, tio, meus pais trabalham muito. Então, eu chego em casa da escola no final da tarde, o que eu faço? Eu preparo uma janta para o meu pai, porque ele vai chegar primeiro. A minha mãe dá aula até mais tarde na universidade, chega muito tarde à noite. Então, eu preparo a janta para o meu pai e espero para ele chegar para a gente jantar junto. Um adolescente de 15 anos. Aí, na hora que ele chega, eu me sento à mesa para jantar com meu pai, mas o que ele faz, ele pega o prato, senta-se na sala, liga a televisão, começa a comer e começa a reclamar da minha comida. Enquanto eu estou na mesa sozinho, comendo, porque eu esperava comer com ele. E ele fala palavras agressivas. E eu fico pensando, ele não percebe que eu estou fazendo isso para ter esse tempo com ele, e ele me trata dessa forma. Aí eu peguei o telefone e fui falar com o pai, né? Falei, rapaz, na nossa igreja, eu não conheço nenhum caso de um adolescente que chega da escola no final da tarde, cansado,
ainda prepara a janta para ele e para o pai. Não conheço nenhum caso. Na minha própria casa, se a minha esposa não esconder a sobremesa atrás do fígado com cebola, os meus filhos vão lá e catam. O pai não está em casa, oba, vão lá e comem a minha sobremesa. Não só não preparam para mim, como ainda comem a minha sobremesa. Tem que ficar escondida. Como é que você trata assim o seu filho? Ele diz, eu sou o sacerdote desse lar, esse menino tem que me obedecer, é desse jeito que eu o educo. Eu falei, você vai perder a sua família. Você está agindo de forma errada. E não deu outra. Perdeu o primeiro filho, perdeu o segundo filho, perdeu o terceiro filho, e, afinal, perdeu a esposa, perdeu a família. E o filho perguntando, por que eu devo honrar um pai assim? A autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. Nós sempre modelamos com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós deixamos de fazer. Então, se há uma intencionalidade de vínculos, se há uma experiência de modelar, há uma terceira dimensão que é essa experiência espiritual, essa herança espiritual que o apóstolo Paulo transmite a seu filho espiritual Timóteo. Muito do nosso esforço como pais, é gasto nessa dimensão de o que vamos deixar para os nossos filhos. Nós nos preocupamos com essas coisas, não é verdade? Nós nos empenhamos em assegurar uma boa escolarização para eles. A gente não pode confundir escolarização com educação, né? A escola escolariza, em casa a gente educa, não é verdade? Então a gente não pode confundir essas coisas, mas a gente se esforça para assegurar um patrimônio, uma certa segurança na vida deles. Nós lutamos contra os fantasmas das privações. Nossos filhos não devem passar pelas mesmas necessidades que nós passamos. Nós nos empenhamos para dar aos nossos filhos uma vida melhor do que a que nós tivemos. Mas nós já vivemos o suficiente para saber que essas coisas não asseguram uma boa vida, não é verdade? Muito pelo contrário. Muitas vezes essas boas intenções estão cheias de riscos que podem colocar tudo a perder. Porque, no final das contas, é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria, não é verdade? Então, essas coisas que nós deixamos, ao invés de ser um benefício, pode se tornar um grande abacaxi para essa geração. Todos nós conhecemos tolos diplomados, todos nós conhecemos tolos endinheirados, todos nós conhecemos tolos famosos. O fato de serem famosos, terem recursos e muitos diplomas, não os fazem sábios. São tolos endinheirados, tolos famosos, tolos que têm diplomados, porque a grande herança é esse legado espiritual que nós deixamos para os nossos filhos. Paulo faz duas observações interessantes nessas duas cartas. Primeiro, ele menciona a sua herança espiritual. Ele diz assim, em 2 Timóteo 1,3, eu dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ele menciona esse legado, essa sabedoria que veio de geração em geração, esse legado, essa forma de servir a Deus com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Não é? A segunda coisa que Paulo menciona é a herança espiritual que o próprio Timóteo recebe da sua família. Ele diz, 2 Timóteo 1,5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido que também habita em você. Que legado! Que coisa fabulosa! Essa forma de aprender a servir a Deus com a consciência limpa, conforme os meus antepassados. Servir a Deus com essa fé sem hipocrisia, que, no caso de Timóteo, primeiro habitou a sua avó, em seguida a sua mãe. Esse legado da fé. Os meus pais foram os primeiros convertidos na sua família. Então, eu não tenho muito histórico espiritual anterior à conversão dos meus pais. Mas as experiências que eu obtive com meus pais foram coisas impressionantes.
E quando a gente conta essas histórias, quando eu via meus pais contando essas histórias para os meus filhos, ou minha mãe contando a história para os meus filhos, esse legado espiritual é uma coisa impressionante. Quando eu estava no Canadá, estudei um tempo lá, uma das discussões mais importantes na universidade que a gente fazia naquela época era o seguinte: se a fé espiritual é transmissível ou não às novas gerações. Era um debate na universidade, porque nesse contexto de um mundo pós-moderno, esse primeiro mundo, eles estavam vendo que as gerações que sucediam eram as gerações que gradualmente melhoravam economicamente, mas iam abandonando o legado espiritual. Se você pode viajar um pouco, vai ver, por exemplo, que na Europa muitas igrejas viraram museus, viraram pubs, viraram lugar de turismo. Aí você diz assim: por que essa igreja, que foi edificada com a fé, hoje virou um lugar de turismo, virou uma galeria de artes, virou um bar, virou uma casa estudantil? Que legado! Onde foi que esse legado foi perdido? Uma comunidade, algo que nasceu visando a adoração do Senhor, hoje virou um museu. Como é que se transmite a fé de uma geração para outra geração? Como é que se transmite essa herança espiritual? Essa sã consciência, essa fé sem hipocrisia, e talvez aí esteja o segredo. Essa fé sem hipocrisia, porque é uma fé que está fundamentada tanto no discurso como na vida das pessoas. Que a geração seguinte pode ver na vida da geração que a antecede coerência e integridade entre o discurso e a forma de viver. Estudando e avaliando, caminhando com juventude, e muitas das razões pelas quais eles abandonam a igreja, justamente apontam essa incoerência entre o discurso e a prática. Um discurso de amor e uma prática de não amor. Um discurso de graça e misericórdia e uma prática de pouca graça e misericórdia. Esse divórcio entre o discurso e a vida cria um obstáculo de hipocrisia que impede que essa fé seja transmitida de uma geração a outra geração. Porque ela perde força, de novo, porque a autoridade sem exemplo está desprovida de autoridade. Uma fé que se baseia num discurso e não na vida, ela não nos permite ser transmitida da melhor maneira. Paulo dá graças a Deus a essa herança que ele recebeu dos seus antepassados, de poder servir ao Senhor em sã consciência. E ele dá graça a Deus por essa fé que Timóteo recebeu, que primeiro habitou na sua avó, em seguida na sua mãe, e essa fé sem hipocrisia agora habita em Timóteo. E por que essa herança espiritual é importante, gente? Porque com o passar dos anos, cada um de nós vai percebendo que, como pais, nós vamos diminuindo a nossa presença para potencializar a nossa influência, não é verdade? Como pais, quando nossos filhos são pequenos, nós estamos mais perto. À medida que eles vão crescendo, vão se distanciando pela própria vida mesmo. Vai morar em outro lugar, se casa, ou vai morar em outro país. E a nossa presença fica diminuída, mas não a nossa influência. Então, uma das coisas que eu vou aprendendo no exercício da paternidade é que cada vez meus filhos me consultam menos, mas cada vez eu posso ver marcas que foram deixadas na vida deles. Meus pais já morreram, meu pai e minha mãe já faleceram. Mamãe faleceu já há 23 anos e meu pai faleceu há 2 anos. Mas, mesmo não tendo contato fisicamente com eles, é impressionante a importância que eles têm na minha vida. Eu sou capaz de fazer uma Bíblia inteirinha com citações da minha mãe, porque minha mãe me educou com frases de caminhão. Sabe aquelas frases de caminhão? Ela sempre tinha uma frase para algum momento. A vida a rapadura é doce, mas não é mole. Estela 4:25, né?
todos nós seremos chamados para o jantar das consequências, tela 2:22, né? E ela, por meio dessas frases, que foi a forma como ela foi educada pela minha avó e pelo meu avô, ela me deixou ensinamentos e sabedorias muito importantes. E eu me vejo hoje repetindo as frases da minha mãe para os meus filhos. Eles já sabem quando a frase não é minha e quando a frase é da minha mãe. Quando eu falo a frase, eles dizem assim: vovó, qual versículo? Está entendendo? Que é a Bíblia da vovó Estela. E o meu pai me ensinou muitas coisas. Então, eles não estão presentes fisicamente, mas a influência deles segue muito firme na minha vida. Então, parte do nosso aprendizado na paternidade e na maternidade é de nós focarmos nesse legado, nessa herança espiritual, onde, apesar da nossa distância física, a nossa influência, a nossa presença continua ali, ajudando os nossos filhos e as gerações dos nossos filhos e a geração dos filhos dos nossos filhos a seguirem, assim como Paulo disse, servindo ao Senhor com a sã consciência, como serviram os meus antepassados. Então, essa herança espiritual, no caso de Timóteo, Paulo diz, você aprendeu desde criança, 2 Timóteo 3,15, porque desde criança você conhece as letras sagradas. Paulo diz, você aprendeu, Timóteo, para que servem essas letras sagradas? Elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nós temos essa responsabilidade e esse privilégio geracional de transmissão. Paulo recebeu dos seus antepassados, Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe, e nós podemos passar para outras pessoas. E essa transmissão dessa fé é marcada por essa consciência limpa, por essa fé sem hipocrisia. Em 2001, o Stott chamou 40 ex-alunos do mundo inteiro para se reunir com ele durante 3 dias lá em High Wycombe, em Oxford, para um encontro. E chegamos lá. E ele disse o seguinte, gente, Deus me disse que em breve eu vou morrer. Já estou bem idoso e eu gostaria que vocês me ajudassem a tomar uma decisão. Ele não se casou, não teve filhos, então nós éramos os filhos dele. Então nós chamávamos ele de Uncle John, tio João. Né? Tudo bem, Uncle, qual é a pergunta? Ele disse assim, olha, eu desenvolvi vários ministérios ao longo da minha vida. Agora que eu estou próximo da morte, eu quero saber de vocês quais dos ministérios que eu desenvolvi que vocês consideram que seriam importante continuar. Então, esses 40, nos dividimos em pequenos grupos de 5, e cada um desse grupo de 5 ficou analisando um dos projetos que ele havia começado a desenvolver. No final de 3 dias, nós nos reunimos e apresentamos um relatório. Olha, a gente acha que deve seguir 3 coisas. Deve seguir o ministério com a literatura, por meio dos seus livros. Deve seguir as bolsas de estudos para as pessoas que querem estudar teologia. E as escolas de pregadores em todo o mundo que ele vai formando. Ele diz, ótimo, então se é isso que deve seguir, a partir de amanhã, as únicas coisas que vão continuar dos meus ministérios são essas 3 coisas. Mas nós pensamos, não, você diz que é depois da morte. Ele diz, não, eu quero acompanhar a transição. Isso foi em 2001. No dia 27 de julho de 2011, parte desse grupo que estava junto lá em Oxford, nós estávamos reunidos na Polônia, no encontro, e nós estávamos jantando juntos. Às 5 horas da tarde, toca o telefone, e o Jonathan Lamb levanta, atende o telefone, ele faz uma cara um pouco estranha, a gente olha para o rosto dele, ele diz assim, fecha o telefone e diz, hoje de manhã, Uncle John quis ouvir o Messias de Handel. Passou o dia ouvindo o Messias. Agora, nesse momento, acabou de encontrar-se com o Messias. De 2001 a 2011. O que nós aprendemos naquele momento? Que essas transições são intencionadas. Aprendemos a humildade de um homem que foi um líder importante, de consultar os seus alunos, os seus filhos na fé,
E do que eu fiz deve continuar como legado. E essa humildade, né? Certa vez nós perguntamos para ele: Stott, por que você continuou como pastor? Nós sabíamos que ele havia sido convidado para ser embaixador. Ele não quis ser embaixador. Nós sabíamos que ele havia sido convidado para voltar à Universidade de Cambridge e ser um doutor, um professor da Universidade de Cambridge. Ele não quis ser. Ele foi, durante muitas vezes, convidado para ser bispo da igreja anglicana. Ele não quis ser bispo. E nós perguntamos: e por que você não quis nem a hierarquia religiosa, nem a diplomacia? Ele que era capelão da rainha. Por que ele disse: eu só quero ser um pastor que prega. Só isso. Deus me chamou para ser um pastor que prega. Eu só quero ser um pastor que prega. Frases como essa marcam a gente de um jeito impressionante. Eu estava na sala de aula, 3 meses de aula com ele, e meio calado na sala de aula. Um dia ele se aproximou, me chamou, sentou comigo na escada e falou assim: Ziel, por que você está tão calado na sala de aula? Eu falei: é porque eu vim para aprender. Ele disse: mas eu não trouxe você para ficar calado, eu quero que você fale um pouco mais. Onde a igreja cresce de maneira dinâmica? Na América Latina. Nós precisamos ouvir vocês, por favor, fale. Eu falei: então eu preciso preparar minha mente para falar, porque eu vim para aprender, não vim para falar. Ele disse: eu quero que você fale. Ele chamava a gente para os jantares que ele organizava na sua casa, para 2 coisas: para a gente comer as comidas que ele preparava e para mostrar as suas fotos dos pássaros, que ele gostava de fazer foto de pássaros. Um legado, uma intencionalidade, um modelo, uma dedicação a transmitir para gerações seguintes aquilo que eles puderam aprender. Com consciência limpa, uma fé sem hipocrisia. E uma das coisas grandes que nós podemos ensinar aos nossos filhos, orgânicos ou espirituais, é a dimensão da generosidade. Nós vivemos num mundo, e especialmente no Brasil nesses dias difíceis, onde o mal ganhou uma leviandade e uma normalidade, onde o mal virou forma de vida. Nós, como cristãos, somos chamados a agir na história de forma generosa. Nós não podemos, como cristãos, agir como um eco do mal. Se vem o mal, a gente não vai fazer um eco desse mal, a gente vai quebrar essa corrente do mal. Então, vivemos num mundo hostil. E a pergunta é: como nós podemos, como igreja, criar um ambiente que saiba acolher as pessoas, onde a gente transforma a hostilidade do mundo em hospitalidade no nosso contexto. Lá na igreja, é uma igreja japonesa, você sabe, e o pastor sênior, o Kodo Sensei, o Kodo tem dificuldade de falar português. E ele gostou desse conceito de hospitalidade, e ele um dia ficou na igreja pregando, dizendo assim: nós precisamos nessa igreja pessoas com dom de hospitalizar as pessoas. A gente dizia: não, Kodo, não é hospitalizar. Sim, precisamos de pessoas com dom de hospitalizar as pessoas. Não é hospitalizar, Kodo. Você quer falar hospitalidade? Ele: é verdade. Então não é hospitalizar as pessoas, não é isso. Mas como nós podemos transformar a hostilidade de fora em acolhimento aqui dentro? A hostilidade de fora em uma hospitalidade acolhedora. Como nós podemos agir na história de forma generosa, de maneira que a nossa conduta histórica seja, na esfera em que for, não seja um eco do mal, mas seja expressão do bem. Timóteo recebe de Paulo a seguinte recomendação em 6,18: ordene-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. 1 Timóteo 6,18. Essa é uma herança que Timóteo recebe de Paulo, para que na sua liderança na igreja de Éfeso,
ele possa ser alguém que ensine a igreja a praticar o bem, a ser rico em boas obras, a serem generosos. Quantas pessoas vivem debaixo de pressão no nosso mundo? Quais são as pessoas estigmatizadas no nosso mundo? Pessoas que, pela sua condição, são colocadas à margem da sociedade, desconsideradas como pessoas. E como nós, como cristãos, podemos agir nesse ambiente, tratando as pessoas com a dignidade que Deus as criou, resgatando pessoas que o mundo já desconsidera e dando a elas uma chance de serem plenamente seres humanos. Quando a igreja age na história, não sintonizada como eco do mal, mas como uma ação do bem, nós modelamos para os nossos jovens a como viver na política, a como viver no trabalho, a como viver na sociedade, a como se comportar na sua casa, a como se comportar em qualquer lugar, como fazedores do bem, como alguém que não age na história como eco do mal, mas como alguém que age com bem. Então, como igreja redentiva, essa grande família que nós somos, nós devemos estar atentos a 3 coisas: aos vínculos, a necessidade da intencionalidade desses vínculos, ao modelo, porque nós sempre modelamos com aquilo que fazemos e com aquilo que deixamos de fazer, e com essa herança espiritual, com esse legado que diminui esse abismo entre o discurso e a vida, que modela pessoas de bem, que agem de maneira redentiva na história. Porque aprenderam, talvez não aprenderam no seu lar, na sua casa, mas no contexto da igreja aprenderam. Talvez o pai físico e a mãe física não sejam um bom modelo, mas aqui na igreja, outros pais e outras mães podem ser o modelo para essas pessoas. Deus, a quem Jesus nos ensinou a chamar de Abba Pai, em Cristo modelou a paternidade para nós. Em Cristo Ele se deu por nós, restabelecendo esse vínculo criacional. Deus, em Cristo, modelou para nós esse Pai que redime, esse Pai que vem em Cristo como servo. Deus, em Cristo, nos deixou uma herança espiritual incorruptível, que vamos desfrutar eternamente. Que o Senhor nos abençoe como igreja, perceber todo o potencial que nós temos como comunidade da fé, como família redimida e redentora, redentiva, como uma família que pode ser família para tantos outros, que ajuda a modelar a paternidade e a maternidade, que ajuda a formar pessoas que atuam na história fazendo o bem, como ecos do bem. O mundo que nos rodeia carece desse testemunho. O mundo que nos rodeia almeja e necessita de um testemunho de vida, de discurso, de ação. Que vocês sejam, para as gerações futuras e presentes, o que vocês foram na minha vida como igreja, e tem sido até o dia de hoje, alguém que me abençoa bastante. Deus os abençoe, muito obrigado.